Na aula passada, comparamos diálogo filosófico e não filosófico. Os primeiros filósofos gregos trabalhavam sobre o diálogo, que é a postura que alguém tem de conversar, discutir, porque é um método e tem um princípio de suporte das ideias dos outros. O diálogo é um método para buscar o conhecimento. Vimos que a validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio. E nós consideramos que um raciocínio é correto quando ele é racionalmente fundamentado. Isto é, quando ele não é opinião, quando ele tem as suas justificativas muito bem fundamentadas. Uma boa aula. A gente coloca cartas na caixa do correio com certa inveja das viagens que farão. Eno Teodoro Wanke. Olá, meus amigos, minhas amigas. Antes de iniciarmos o assunto da nossa aula de hoje, vamos nos lembrar que vocês estão me devendo uma resposta de uma questão que eu coloquei para vocês na última aula. Lembram-se? É a história do índio. Qual é a pergunta correta que o índio deve fazer para ganhar os braços da princesa? Pensaram sobre isso? Encontraram a resposta? Vamos lá então? Vamos nos lembrar da situação. E eu vou chamar a atenção para vocês para o quadro para lembrá-los. Temos então um costume numa determinada tribo que o pretendente, para ganhar a mão da princesa, deve passar por uma prova. E a prova é a seguinte: numa das cabanas fica a princesa, numa outra cabana está repleta de serpentes, só tem uma entrada. Na entrada de cada uma das cabanas, um índio guarda essa entrada. Um dos índios diz sempre a verdade, o outro índio mente sempre. Qual é a pergunta correta a ser feita a um dos dois para descobrir onde é que está a princesa? Vejam bem, eu poderia perguntar, por exemplo, para um dos dois, embora eu não saiba quem é que mente e quem sempre diz a verdade, eu poderia perguntar a eles: onde está a princesa? Um deles me contaria a verdade, o outro mentiria. Posso perguntar para cada um deles: o que tem aí dentro? Um mentiria, outro diria a verdade. Posso perguntar: a princesa está aí dentro? As serpentes estão aí dentro? Um mentiria e outro diria a verdade. Qual a pergunta correta então? Então preste bem atenção. A pergunta correta é chegar para cada um deles e dizer o seguinte: se eu perguntasse ao seu colega qual é a cabana da princesa, o que ele responderia? Se eu perguntasse para o seu colega onde está a princesa, o que ele responderia? Vamos analisar os dois. Embora eu não saiba quem é que diz a mentira ou quem é a verdade, vamos analisar o seguinte. Vamos imaginar que nós vamos perguntar primeiro ao mentiroso. O mentiroso pensaria assim: se eu perguntar para o meu colega sempre diz a verdade. Então, o meu colega vai apontar a cabana da princesa. Eu, como sou mentiroso, vou mentir, vou dizer a cabana das serpentes. Então, se eu fizer essa pergunta ao mentiroso, o resultado vai ser cabana das serpentes. Se eu perguntar ao índio que diz sempre a verdade, como ele diz sempre a verdade, ele vai apontar a cabana da princesa. Mas como é o mentiroso, ele vai ter que deve responder essa pergunta, o que o seu colega iria responder. Ele diz: o mentiroso vai mentir, vai apontar a cabana das serpentes. Então ele também apontaria a cabana das serpentes. Tanto no primeiro caso como no segundo caso, a cabana apontada vai ser a cabana das serpentes. Vejam bem que eu descobri onde é que está a princesa e nem precisei saber
quem é que diz a verdade, quem é que diz a mentira. Somente fazendo a pergunta correta. Este é o papel bonito que a lógica tem na filosofia. Este é o papel bonito que pensar corretamente, racionalmente correto, nos pode sempre apontar o caminho da verdade. No entanto, resolvido essa questão, palmas para quem conseguiu a resposta, para quem não conseguiu, haverão outras chances para você pensar sempre racionalmente correto. O assunto que eu vou chamar a atenção sua para a aula de hoje é os meios de comunicação de massa. Já conversamos em aulas anteriores que o homem é um ser social. O homem precisa do outro. O homem sempre está se relacionando com o outro, mantendo contato com o outro. O homem não é autossuficiente. Ele não se produz tudo sozinho. Ele precisa do outro. Aí é que nós vamos encontrar o elemento fundamental para todo esse relacionamento, que é a comunicação. Pelo fato do homem precisar disso, ele sempre está em contato. Aí você pode imaginar que a comunicação de massa só existe nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Não. Vamos imaginar uma pequena cidade. A cidade onde você nasceu, ou a cidade, se você nasceu num grande centro urbano, já deve ter passado inúmeras vezes em cidades bem pequenas. E ali existe um processo de comunicação muito interessante. Quer ver? Em determinadas horas do dia, bate o sino da igreja, anunciando o falecimento de alguém, anunciando uma reunião importante, anunciando o final da missa. Nessa mesma cidade, ouve-se de repente o apito da fábrica, indicando a hora do intervalo ou indicando o final do expediente. Nessa cidade também passa um trem. Claro que nunca na hora exata, mas muitas pessoas marcam o encontro antes da passagem do trem ou depois da passagem do trem. O trem é um elemento importante para aquela cidade. Você várias vezes recebe vendedores ambulantes que trazem notícias de outras cidades nas quais eles passaram. Você acorda de manhã e imediatamente levanta toda a turma lá de casa. Vamos, todo mundo, para o café. Vocês toda hora têm uma comunicação a fazer, e importante, com alguém. Então, mesmo na cidade pequena, o sino, o trem passando, o vendedor ambulante sempre está comunicando alguém. Lembra-se qual foi a notícia mais importante que você já recebeu? Uma notícia de um emprego, a notícia do seu casamento, convite de noivado, uma viagem importante. Lembra-se da sua notícia mais marcante da sua vida? Pense, como que você foi comunicado dessa notícia? Por telefone? Por uma carta? Ou pessoalmente? Em todos esses momentos onde nós ouvimos o sino da igreja, o apito do trem, o apito da fábrica, a conversa com o vendedor, a conversa com os seus amigos, os seus familiares, em tudo isso existe a linguagem. A linguagem é um instrumento que o homem criou para facilitar a sua vida e entrar em contato com os outros. E a linguagem funciona tanto com palavras e gestos. Observe uma coisa interessante em todas as religiões. Muitas coisas existem de comum nas religiões, mas tem uma que chama muita atenção. Sempre num gesto, num ritual, na celebração de um rito, sempre existe a palavra e o gesto. No batismo, que várias religiões celebram, existe uma palavra, eu te batizo. E existe um gesto, derruba-se água na cabeça ou mergulha-se num rio. Sempre em todo gesto ritual dos ensinamentos religiosos, em qualquer religião, para celebrar o rito, existe a palavra e existe o gesto. É a forma de linguagem. Vou dar um exemplo para você. Pense, por exemplo, na palavra casa.
como que você vai representar esta palavra casa? Você pode, por exemplo, tirar uma fotografia da casa. Você pode desenhar uma casa. Você pode pintar o quadro de uma casa. Você pode tirar uma foto. Você pode fazer uma planta de uma casa. E você pode também escrever sobre uma casa. Agora, todas essas formas são formas de representação do objeto. Não é o objeto. São formas de representação. Assim é a linguagem. É uma forma de representar o verdadeiro objeto. É a forma de comunicar sobre aquele objeto. Então a comunicação tem essa característica. Nós já observamos, você já observou, que no mundo muda. E não precisa ler sobre isso, basta acompanhar. E quem propicia a mudança é a comunicação. A comunicação tem muito a ver com essa mudança que o homem vai passando ao longo dos tempos. Claro que hoje em dia nós acompanhamos uma mudança muito mais rápida, muito mais violenta, né, no sentido da rapidez da troca de informações. Tudo isso, quem propicia é a linguagem, é a comunicação. Podemos dizer até, sem exagerar, que tudo é fruto, tudo é consequência da comunicação. Pensem se as pessoas não se comunicassem, não dessem a conhecer os outros as suas invenções, os seus escritos, as suas histórias, as suas fábulas, as suas lendas, as suas poesias. Como que o mundo iria progredir? Talvez de uma maneira muito mais lenta. E ela é rápida hoje em dia exatamente por causa disso. Pense, por exemplo, como que a comunicação alterou o ritmo da sua vida. Lembra-se? Alguns gestos marcantes na sua vida. No momento importante, por exemplo, do noivado, você teve que anunciar através da palavra, você teve que anunciar através de um gesto, com uma aliança, que você estava noivando. E como isso mudou o ritmo da sua vida. Pense na celebração do seu casamento, lá havia uma palavra, aceita essa como sua esposa, aceita como seu esposo. Havia um gesto, a troca de alianças. E pense como esta comunicação mudou o ritmo da sua vida. Pense, por exemplo, naquele dia que você entrou no escritório do patrão exigindo aumento do salário, exigindo maior espaço para expandir as suas ideias na empresa. E como isso foi importante, essa comunicação foi importante. Lembra-se naquele dia, nos últimos 5 minutos, o teu time perdendo e você gritando, comunicando, vibrando e alterou o placar? Lembra-se a comunicação das pessoas que saíram às ruas no Brasil, pintaram de verde e amarelo o rosto e mudaram a história do Brasil? Tudo isso tem a ver com a comunicação, tem a ver com o uso de uma linguagem, através da palavra, através do gesto e mudando o ritmo das coisas. Então, obviamente que a comunicação é importante, mas ela também tem alguns efeitos que reproduzem e que caem diretamente na nossa vida. Vamos analisar então agora os efeitos da comunicação. Isto é, como que a vida, o que representa isso na nossa vida, o que traz isso para a nossa vida. Ela é importante, de uma maneira, porque sempre na comunicação produz um efeito rápido da comunicação, da troca de experiências. A cultura de um povo celebrada com a cultura de outro povo, de uma invenção passada para outro. Vamos pensar nos grandes momentos da ciência. Um cientista nunca tirou praticamente do nada, ele sempre precisou usar o que um outro fez. E ele cresceu com isso, ele progrediu com isso. Esse é um efeito da própria comunicação. Então vamos analisar alguns instrumentos, alguns efeitos que batem diretamente na nossa vida. Então preste atenção e anote. O primeiro efeito nós vamos chamar de universalidade da comunicação. Isto é, hoje em dia, muito mais hoje em dia, todas as notícias, os comentários são universais. Nós temos um contato com o mundo todo. No mesmo instante, nós já temos a notícia. Isto é, ela traz a mudança, a universalidade nos coloca em todo o mundo.
E isso faz com que essa troca de experiências faz com que o conhecimento seja cada vez mais rápido e cada vez, por isso, mais eficiente. Basta abrir um jornal, acompanhar a televisão, ouvir um rádio, que vamos estar em contato com o universo. A universalidade. A segunda característica que eu vou te chamar a atenção é sobre a instantaneidade. Isto é, a notícia hoje em dia é instantânea. E existe até uma briga das emissoras de TV, dos jornais, das rádios, das revistas, em trazer a notícia mais rapidamente possível para os ouvintes e para aqueles que estão lendo. Existe até uma luta desenfreada para ver quem é que traz por primeiro, mais instantaneamente, a notícia. Agora, por essa pressa, por causa disso, nós temos que analisar o seguinte. O acúmulo de informações, tudo aquilo que nós recebemos, o que daquilo ali é bom? Existe o perigo, na tentativa de trazer a notícia mais rapidamente possível, de trazer para as pessoas uma saturação. Cada vez mais rápido, notícia em cima de notícia, informação acima de informação, e não há tempo para pensar sobre isso. Enquanto estou pensando sobre um fato, já me vem informação de outro. O perigo da instantaneidade é fazer com que as pessoas não tenham tempo para pensar, não tenham tempo para refletir e analisar aquela determinada situação. A terceira característica é a discrição na seleção da informação. Este é um assunto sério. O que deve ser passado para os ouvintes, leitores? Quais são as notícias que realmente podem ser passadas? Ou tudo deve ser passado? Se for tudo, nós vamos ter o acúmulo de informações, de uma maneira cada vez mais rápida e violenta. E esse acúmulo pode nos fazer perguntar: como transmitir a notícia? Qual é o critério que deve ser usado para que aquela notícia, para que aquela informação seja repassada para o outro ou não? E não precisa, desse modo, estar nos meios de comunicação social. Não, isso praticamente na sua vida, na sua maneira de se comunicar. Pense quantas vezes você ficou em dúvida: será que devo passar essa informação para ele ou para ela ou não? Devo guardar essa informação? Será que eu tenho o direito, será que eu tenho o dever de passar essa informação? Vejam bem, quando nós analisamos sobre quais são os critérios para que essa informação seja vinculada, nós temos que pensar o seguinte. Vamos analisar do ponto de vista das pessoas particulares. Cada uma das pessoas tem uma escala de valores. Ela tem uma visão de mundo. E como que essa notícia vai bater com essa visão de mundo? Por outro lado, nós temos os interesses daqueles que detêm o poder dos meios de comunicação de massa. Então nós temos aí duas posições. Os interesses da pessoa em particular, com os seus valores de vida, com a sua visão de mundo, e por outro lado, os interesses daqueles que detêm o poder dos meios de comunicação. Que critérios, então, usar para isso? Normalmente os meios de comunicação usam a questão, por exemplo, da notícia espetacular, ou da raridade de um determinado fato, ou do poder de convencimento para isso. Se um cão morde um homem, isso não é notícia tão importante, espetacular. Se morde uma criança, pode ser. Agora, se um homem morde um cão, realmente pode ser uma notícia rara e espetacular. A próxima característica é as tendências ideológicas. Já conversamos muito sobre ideologia. E o que nós temos que nos perguntar agora seria a maneira de quem é que deve selecionar as informações. Quem é que detém esse poder para selecionar? Aí nós vamos até entender por que se usa a expressão que os meios de comunicação de massa são o quarto poder, relacionada com a liberdade de expressão das pessoas. Podemos dizer até sem medo de que todas as pessoas têm o direito à informação, mas também têm o direito de não ser manipulado por essa informação. A próxima característica é a massificação. Isto é, um excesso de notícias pode provocar uma determinada reação na pessoa.
Por exemplo, excesso de notícias ruins, violência, morte, cena de crianças famintas, relacionado com cena de pessoas queimando alimentos para baixar o preço, ou para subir o preço, melhor. Cenas de morte, cenas de guerra, podem levar a pessoa a ter determinados pensamentos. Por exemplo, o mundo é assim, não adianta mudar. Se tudo isso acontece no mundo, o que eu posso fazer? Percebo que esse excesso de notícias ruins vai trazer um acomodamento das pessoas. Não tenho o que fazer. Eu sou uma pessoa, como é que vou lutar contra tudo isso? Então, o excesso, a massificação de um determinado tipo de notícia pode trazer uma visão diferente de mundo. A próxima característica é o consumismo. E os meios de comunicação sempre estão relacionados com esses interesses e o poder sobre isso. Já comentamos isso quando falamos da propaganda comercial e ideológica. Por isso agora vou só usar um rápido exemplo para comentarmos sobre o consumismo. E vamos falar sobre boneca. Um brinquedo que todo mundo tem na sua casa, porque todos damos para a nossa filha. Agora, uma coisa que eu descobri e li e achei muito interessante é de que nos túmulos no Egito foram descobertas bonecas junto dos túmulos de criança. E também na sociedade romana havia esse costume. Lá no caixão colocava-se a criança e a boneca. Colocava-se com a ideia de que a criança com a boneca, ela não tem medo. E poderá enfrentar a vida infinita ou os perigos que vai sofrer, conforme a religião acredita, de uma maneira mais tranquila. É assim a criança. Quando ela está com medo, ela agarra-se à sua boneca. O menino agarra-se ao seu bichinho de pelúcia. Então a boneca, ela tem esse poder de nos fazer enfrentar o medo. Mas assim eram as bonecas mais antigas. Aquelas que passavam da avó para a mãe, para a filha e assim vai. Aquela boneca ia passando de mãe para a filha. Vamos pensar um pouco sobre a forma do consumismo das bonecas modernas. As bonecas modernas são vorazes, são famintas. E sabem por quê? Porque elas estão sempre incompletas. Elas precisam de um carrinho, precisam de uma cozinha com suas panelinhas, precisam de um namorado para ela, precisa disso, precisa daquilo. E o pai vai completar o que a boneca precisa. Essa boneca, ela está sempre incompleta, e para ser feliz ela precisa ter mais coisas. Então é comum você ouvir no colégio as meninas dizendo: a minha boneca tem um armarinho muito bonito. Aí a menina chega em casa e diz: mãe, a boneca da minha colega tem um armarinho, eu não tenho. E o pai, para satisfazer, tornar a filha feliz e a boneca feliz, tem que comprar esse armarinho também. Então essa boneca é voraz porque ela é uma boneca infeliz, ela precisa sempre de algo a mais. Então essa é a propaganda do consumismo. A boneca, um ideal bonito, que pode nos tirar até a figura do medo. O consumismo pode trazer essa ideia da criança ter um brinquedo, mas ser uma pessoa infeliz, porque nunca está completa. A próxima característica e última que nós vamos analisar dos meios de comunicação, da função dos meios de comunicação, é o efeito transformador da realidade. Isto é, todos nós temos uma visão de mundo e os meios de comunicação de massa podem transformar, ampliar ou reduzir essa visão de mundo. Muito bem, meus amigos, vamos agora fazer uma pausa, fazer o nosso intervalo e logo voltamos. Então agora, meus amigos, depois desse nosso intervalo,
vamos continuar analisando a influência dos meios de comunicação social na nossa vida. E terminamos a conversa falando sobre a importância dessa relação com a nossa visão de mundo. A visão de mundo, já analisamos isso em aulas anteriores, é o jeito que eu olho as coisas. E isso é uma coisa muito pessoal. Quem tem que ampliar, deduzir e concluir a sua visão de mundo é a pessoa, e não os meios de comunicação dar a visão de mundo à pessoa. Essa é uma situação muito particular. Por isso que nós temos nessa relação um efeito muito imediato, que pode ser, por exemplo, o consumismo, levando as pessoas a consumirem cada vez mais coisas. As pessoas podem consumir ideias. Por exemplo, as propagandas podem trabalhar sobre o desejo de todo mundo de viver ao máximo, curtir a vida na sua plenitude. E pode ser que não seja essa a sua visão de mundo, mas ela traz essa característica. E pode ter um efeito até um pouco mais longo, que essa transformação essa mudança é muito mais sutil, por isso até muito mais perigosa. Vamos analisar agora quais são as funções da comunicação de massa. Isso você faz analisando daquilo que você lê, ouve, daquilo que você observa e lê. Nós temos os meios de comunicação com um espaço muito grande, por exemplo, para a diversão. Elas ocupam um tempo muito grande. No entanto, não são somente essas as funções dos instrumentos de comunicação. Nós temos a função de ser informativa, isto é, de passar informações para as pessoas. E isso é, hoje em dia, de uma maneira muito eficaz, porque elas são cada vez mais rápidas. O alvo a ser atingido são todas as pessoas. A outra função é a função cultural. E aqui reside um grande perigo. Existe uma questão muito complicada, que é os meios de comunicação social educando as pessoas. Eu vi uma certa vez um pai de família comentar o seguinte, numa reunião de pais: eu não me importo muito com o que o meu filho vê na televisão. E sabem por quê? Porque tudo aquilo que ele vê junto comigo. Ele dizia que a questão não era a criança ver, ouvir ou ler, mas ele fazer junto. E o perigo que nós podemos correr como pais, é nos afastarmos, da questão de educarmos a criança e entregarmos essa educação para os meios de comunicação. Aí esse acúmulo de informações poderão fazer com que a criança não tenha a sua visão de mundo pessoal, mas criada por outros instrumentos. Essa é a questão sempre do elemento da educação, do poder dos meios de comunicação de massa em educarem as pessoas. Uma outra questão que nós temos sempre que analisar é a respeito da responsabilidade de quem emite a mensagem. Será que são os editores dos jornais, revistas, televisão, de quem vincula uma notícia, de um repórter, de um escritor, de quem é a responsabilidade? E o que vai fazer com que efeito isso vai provocar naqueles que estão lendo, ouvindo ou assistindo um programa, por exemplo, de televisão? A responsabilidade de quem emite uma mensagem é muito grande. Diz até um ditado popular de que nós podemos enganar todo o povo por algum tempo. Podemos enganar por algum tempo todo o povo, mas não podemos enganar todo o povo durante todo o tempo. Isso por quê? Porque as pessoas, graças à comunicação, as pessoas, graças ao instrumento da linguagem, cada vez mais vão ter acesso a todos os meios de comunicação de massa. Vão poder ler mais, vão poder estudar mais. Você, por exemplo, já começa a analisar as coisas de um modo diferente. E não é porque você está assistindo aula de filosofia, ou você está fazendo um curso, porque você está lendo mais. Você está ampliando a sua visão de mundo. E para finalizar, vamos determinar a importância dos meios de comunicação de massa
no convite que eu vou fazer a você agora para fazer uma grande viagem. Vamos viajar. Largue a sua caneta, largue o seu livro, pare de conversar e vamos fazer a nossa viagem. Só que não vamos de carro, não vamos de trem, não vamos de avião, não. Para viajar usamos esses instrumentos, mas aqui não. Porque a nossa viagem agora vai ser uma viagem ao passado. Nós vamos buscar o tempo. E a gente só consegue viajar no tempo através da imaginação. Então, nessa viagem agora, vamos criar uma máquina do tempo. Imagine você entrando numa máquina do tempo. Pronto? Preparado? Aperte seus cintos, ajeite aí na sua poltrona, vamos começar a nossa viagem. A viagem ao nosso passado. Observe, por exemplo, pela janela, aquilo que você está vendo. À medida que você vai iniciar o seu voo ao passado, as coisas irão lentamente desaparecendo. As coisas vão virando fumaça. E é interessante, nos perguntarmos, por que quando viajamos ao passado, as coisas presentes desaparecem? As coisas do presente vão desaparecendo e vão aparecendo as coisas do passado. A gente só consegue fazer isso numa viagem do tempo através da imaginação. Lembre-se, por exemplo, de um filme que você assistiu, um filme que reproduz uma época anterior, muito antiga. Ao analisar aquele filme, você vai ver que muitas das coisas que eles fazem lá, nós não fazemos agora. E muitas das coisas que nós temos agora, relógios, computadores, micro-ondas, geladeira, eles não têm naquela época. Porque as coisas vão desaparecendo, as atuais. E como nós estamos voltando no tempo, irão aparecer as coisas. Então, nessa nossa viagem, todas as coisas irão desaparecer. Primeiro irão desaparecer as coisas grandes. Depois as coisas que estão na nossa casa. E por fim as coisas que são do nosso domínio pessoal. Então começa a desaparecer, por exemplo, os prédios. E você vai ficar nervoso, porque o prédio vai virar fumaça. E você vai se perguntar, e agora, onde é que eu vou morar? Veja, observe que o supermercado vai desaparecendo, o shopping vai desaparecer. E você vai ficar nervoso, se perguntando, poxa, onde é que eu vou fazer compra? Onde é que eu vou passear agora? Observe que o asfalto está virando fumaça, vai desaparecer. Os carros da rua também estão desaparecendo. E como é que você vai viajar agora? Que não tem mais carro, não tem mais ônibus, não tem mais trem. Essas coisas grandes estão desaparecendo. Agora observe que a sua casa vai desaparecer. E todas as coisas que estão lá dentro vão desaparecendo. Vai desaparecer a geladeira, vai desaparecer a televisão. E como é que você vai estar em contato com o mundo agora que a televisão sumiu? E de repente o rádio virou fumaça. E você não pode mais ouvir música, nem acompanhar noticiários. O pior de tudo, o telefone virou fumaça. E agora, como é que vai ficar a comunicação com as pessoas que você gosta? Como é que eu vou trabalhar sem um telefone? E desaparece a geladeira, desaparece o micro-ondas, começa a desaparecer tudo que está na sua casa. E de um determinado momento começam a desaparecer as coisas que pertencem a você, sob o teu domínio, tudo desaparece. E começa a aparecer, porque você viajou ao passado, as coisas que te pertenciam. E você começa a perceber que o passado, embora não tivesse televisão, rádio, jornal ou revista, havia também a comunicação. Pense como é que seria o seu mundo agora sem isso. Você conseguiria viver sem essas coisas presentes? Acredito que você viveria, e até muito bem. Só que a comunicação teria que ser de uma outra maneira. Quando nós voltamos ao passado, começam a aparecer muitas coisas. Você vai lembrar da primeira televisão que o seu pai comprou, aquela que era preto e branco, e só tinha colorida porque você colocava um plástico colorido lá na frente. Você vai lembrar do rádio da avó, na base de lâmpada ainda. Você vai lembrar dos primeiros jornais que você leu, das primeiras revistas.
Tudo isso são instrumentos importantes de linguagem. Só que a descoberta mais importante que você vai fazer é que no passado existem coisas que foram esquecidas e que de repente podem aparecer de novo. E você pergunte ao seu professor, peça que ele lhe fale, por exemplo, dos filósofos antigos que ninguém mais lembra. Peça que ele comente um pouco quem foi Sócrates, quem foi Platão, quem foi Nietzsche. Peça, por exemplo, para ele contar para você os grandes artistas do passado. Como é que foi, o que fez Michelangelo Buonarroti, um Rafael Zanzio. Peça para ele comentar quem foram os grandes cientistas, Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, Newton. Peça para ele comentar para você e ler para você poesias de pessoas muito antigas que já não vivem mais no presente. E você vai descobrir a riqueza que todos eles têm. Nesta viagem ao passado, descobrimos que coisas que são presentes são muito importantes. Só que no passado também nós devemos resgatar as coisas bonitas e que devem ser transformadas de novo em coisas presentes. Nesta viagem do tempo, usamos a imaginação para descobrirmos que os meios de comunicação de massa são importantes, que o instrumento da comunicação, do uso da linguagem é importante. Por quê? Por meio dela nós podemos fazer o bem. Por meio dela nós podemos fazer com que os valores verdadeiros do ser humano possam ser vividos por todo mundo. Vamos agora às nossas dicas de estudo. A primeira dica de estudo é: em que aspectos os meios de comunicação de massa já mudaram o ritmo de sua vida? Pense no exemplo que eu dei do namoro, do casamento, na busca do emprego, na torcida de futebol. Pense como a sua vida mudou graças à comunicação, graças à maneira de como você recebeu ou deu uma notícia para alguém. E a segunda dica de estudo é a seguinte: por que o consumismo é uma marca dos meios de comunicação de massa? Pense no caso da boneca. Analise a propaganda e quais são os valores que são passados para as pessoas. No caso da boneca, e imagine uma outra situação, para você relacionar os meios de comunicação com o consumismo. E a terceira dica de estudo é a seguinte: faça um texto, escreva alguma coisa através da seguinte pergunta: e se não existisse televisão, como seria a sua vida? Meus amigos, desejo a você tudo de bom, mas principalmente que a linguagem que você usar, que a comunicação que você fizer sempre esteja a serviço da verdade. Deixo a você um grande e forte abraço e até a próxima aula. Na aula de hoje, o professor João falou dos meios de comunicação de massa. Os interesses são, da mesma maneira, particulares, dependendo da visão de mundo, da escala de valores da pessoa, como os interesses daqueles que detêm o poder sobre os meios de comunicação de massa. No entanto, o interesse é sempre o mesmo: comunicar uma ideia. Vimos como a comunicação está na raiz de toda a transformação social. O mundo muda, isso é facilmente observável. E muda graças aos meios de comunicação. Isto é, muda e muda sempre rapidamente graças à comunicação, ao uso da linguagem, da vinculação das ideias. E como a cultura eletrônica é um grande negócio multinacional. Já foram chamados os meios de comunicação de massa do quarto poder, isto é, o efeito transformador da realidade, da busca de novos valores e de ampliação da visão de mundo. Bons estudos e até a próxima!